João viu. Você também vai ver? Feche os teus olhos, por favor. Se puder colocar essa música mais uma vez. Queria que você, com os teus olhos fechados, consagrasse sua vida ao Senhor e dissesse: Deus, eu também quero ver. Eu também quero entrar nessa cidade. Sendo preparada. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor, nós vamos ver a cidade santa descendo. Essa é a grande esperança da igreja. Essa é a nossa grande expectativa. É o dia da tua volta, Senhor. E eu quero te pedir nessa noite, prepara-nos nessa noite para o dia da tua vinda. Prepara-nos nessa noite, porque nós queremos ser essa noiva ataviada. Queremos ser essa noiva adornada, essa noiva que se preparou, que se perfumou, que pôs o seu melhor, a sua melhor vestimenta para o dia do grande encontro com o noivo nos ares. Ó Deus, sabemos pelas escrituras que lemos que dela ficarão fora os avarentos, os mentirosos, os efeminados, os assassinos. Mas nós teremos o Senhor como nosso Deus. E nós seremos para o Senhor filhos. E eu te agradeço por isso nessa noite. Obrigado pelo privilégio de servir a um Deus que faz promessa e é fiel e cumpre a tua promessa. Que nessa noite o nosso coração esteja pronto, preparado, mais uma vez sendo treinado para o dia da tua volta, Senhor. Que teus filhos possam sair daqui nessa noite e viverem, ó Deus, uma semana onde de fato vão estar dizendo com as suas ações diárias:
Estou me preparando para encontrar com Deus. Estou me preparando para encontrar com Cristo. E que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra nessa noite. A nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32. Você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Se você ainda não tem uma casa espiritual, faça dessa a sua casa espiritual. É um prazer receber você aqui nessa noite de domingo. Eu quero dizer que você está iniciando a sua semana da melhor forma. Você está começando a sua semana na casa de Deus. E eu creio que a sua semana está começando da melhor maneira. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32. O verso que nós vamos ler é o versículo de número 7. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo de número 7. Eu estou com vontade de pregar, você está com vontade de ouvir? Estou cansado desde cedo, viemos para cá, demos aula, saímos daqui, tínhamos um compromisso, não deu tempo de ir em casa. O banho já venceu tudo. Fui lá no banheiro, renovei o perfume. E se você tem uma aliança comigo, no final quero um abraço. Verso de número 7 diz, o finalzinho do versículo vai dizer: há conosco, porque há conosco maior do que está com ele. Repetindo, porque há conosco maior do que o que está com ele. Olha para o seu vizinho e diz assim: você tem um maior do que o que está com ele. Olha para o outro para não ficar com ciúme e diz assim: você tem um que é maior do que o que está com ele. Agora diga para você mesmo: o maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu quero continuar falando sobre uma série de mensagens que Deus colocou no meu coração sobre restauração. Deus falou que o mês de julho seria um mês para nós de restauração. E desde então temos nos proposto a restaurar aquilo primeiro na nossa vida. Porque eu não posso restaurar nada na vida de ninguém que primeiro não seja restaurado na minha. Eu acho que a grande questão do Evangelho é a gente primeiro deixar a obra de Deus acontecer em nós. E acontecendo na minha vida eu posso ser uma bênção para alguém. Eu acho que a grande questão da religiosidade é nós querermos corrigir, sermos um instrumento, uma ferramenta de correção para outros. Mas quando na verdade a nossa própria vida está desalinhada. E eu quero te dizer que desde o início, quando Deus nos deu essa palavra, nós temos ajustado algumas coisas na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa família. E posteriormente temos feito isso na vida da igreja. É uma tarefa que não é das mais fáceis. Você restaurar alguma situação demanda esforço, muita transpiração. Às vezes, por alguns, a não compreensão, mas aquele que fez a promessa, ele é fiel e ele nunca deixou de cumprir, e ele sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ele é o Deus da nossa vida. Falamos sobre, primeira semana, sobre a restauração, falamos sobre a vida do Ezequias, um exemplo, um jovem de 25 anos, começa a reinar, tinha todo um histórico de antepassados que não foram bons para ele, mas ele decidiu fazer o que agradava os olhos do Senhor. Eu quero dizer para você, você pode ter todos os antecedentes que não te são favoráveis. Você pode ter, todas as razões e justificativas para dizer: eu não tenho um bom exemplo para seguir. Mas se você tomar uma decisão, eu, porém, vou agradar a Deus, nada pode lhe parar. Ezequias foi um jovem desse tipo, desse calibre. Ele decidiu: eu vou fazer o que agrada a Deus. Embora os meus antepassados não tenham feito, eu vou fazer.
E a primeira coisa que ele faz é abrir a porta do templo. O templo do Senhor estava fechado, não existia mais culto a Deus, os sacerdotes não estavam mais exercendo seu ofício sacerdotal. Os levitas então estavam todos dispersos. Ezequias chama todo mundo e fala: vamos restaurar a casa de Deus. E começam a tirar tudo que é imundícia e tudo que é sujeira da casa de Deus. E eu estou me lembrando do dia que nós entramos aqui, esse local aqui, onde nós costumeiramente dizemos que é a igreja. É um edifício, na verdade. A igreja está reunida aqui hoje, sou eu e você. Mas isso aqui é um edifício. E quando nós chegamos aqui, foi no ano de 2017. Mais precisamente, no finalzinho do mês de janeiro de 2017, nós estávamos assinando um contrato, abrindo a porta desse lugar. E começamos a fazer uma reforma aqui. E eu lembro que as irmãs vieram para lavar o chão aqui, para tirar. E tinha tanta poeira, e quanto mais lavava, mais saía aquela água suja e mais saía. Só que o que saía de sujeira do templo de Ezequias não era sujeira de poeira. Era sujeira de adoração a outros deuses, algo que Deus abominava. Mas ele decidiu: o templo do Senhor será restaurado e o culto ao Senhor será restaurado. E a cada semana nós falamos sobre restauração na família, falamos sobre restauração da adoração, falamos sobre restauração do altar e começamos a falar sobre restauração. E falei na semana passada sobre os benefícios da restauração. E toda restauração tem um propósito. Você pode dizer comigo: toda restauração tem um propósito. Escuta, a restauração que Deus está propondo para nós também tem um propósito. O propósito é nós nos fortalecermos contra os ataques e as ciladas do nosso adversário. Nós temos um adversário que é ardiloso, temos um adversário que é incansável. Às vezes nós nos cansamos, mas o nosso inimigo, ele não se cansa de ver a nossa queda. O meu adversário, eu quero dizer para você, se você ainda não tem noção disso, o teu adversário, ele não se cansa de ver a sua queda, irmão. O meu inimigo não se cansa de ver a minha queda. E por mais que ele seja derrotado, ele se levanta e ele arma de novo. E ele fica procurando meios e motivos para me derrotar e para derrotar a sua vida também. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. E a Bíblia Sagrada diz que nenhuma ferramenta preparada contra a minha vida e nem contra a sua vida vai prosperar, porque sobre a nossa vida há uma bênção do Senhor. A bênção do Senhor está sobre nós. Estenda a sua mão direita sobre quem está do seu lado, diga: a bênção do Senhor está sobre você, meu irmão. A bênção do Senhor está sobre sua casa. A bênção do Senhor está sobre sua saúde. A bênção do Senhor está sobre seus negócios. A bênção de Deus está sobre sua vida financeira. A bênção de Deus está sobre você, querido. Então não aceite outra coisa senão aquilo que Deus diz ao seu respeito. Eu quero dizer, pastor, é um discurso triunfalista? Não. É declarar o que Deus diz a meu respeito. Pastor, mas fizeram isso, mas fizeram aquilo, mas colocaram um prato lá com uma farofa amarela, um frango, uma garrafa de cachaça, um charuto. Eu falei no outro culto aqui, uma fita vermelha e preta, que não tem nada a ver com o time. Escuta, pode fazer o que for. Mas sobre Jacó, não vale encantamento. Não vale encantamento. Não vale encantamento, irmão. Mas pastor, bateram o tambor, pode bater. Mas aqui está a bênção do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Escuta, irmão, quando a gente passa pelo processo da restauração, a primeira coisa que gera em nós é confiança. Que a gente também chama isso de fé. Que Hebreus vai dizer, é o firme fundamento das coisas que se esperam.
e a convicção daquilo que a gente não vê. Isso é fé. E eu quero que nessa noite tu saia daqui com teu coração e com a tua vida turbinada em fé, irmão. Agora, fé não é algo que eu apalpo. Se eu te der uma balinha dessa aqui, fala, ó, chupa essa balinha. Essa balinha aqui é milagrosa. Ficou no meu bolso o dia todo. Tem um poder nela. Tem gente que vai, uau, pastor, me dá uma balinha dessa. Eu lembro que uma das viagens que eu fiz a Israel, eu comprei um pano que os judeus chamam de talit. Para eles é um chale de oração. E todo homem judeu, ele recebe um no dia em que ele se torna um filho do mandamento, numa cerimônia judaica chamada Bar Mishva, onde ele se torna, Bar significa filho e Mishva mandamento. Ele se torna um filho do mandamento. Ele recebe aquilo. O menino quando está fazendo 12 anos de idade. E aquele chale de oração acompanha a vida dele. E é normal em Israel ver os homens se cobrindo com aquilo, e eles ficam ali balançando o corpo e fazendo suas preces, suas orações. Alguns chamam de reza. E quando eu fui a primeira vez, eu comprei o meu pano de oração. Pastor, por que o senhor não traz para a igreja? Por que o senhor não bota ele? Porque é para mim o meu momento de oração, no meu tempo específico. E eu lembro que um culto eu trouxe à igreja. E eu não trouxe para botar e falar, agora eu estou muito poderoso. Eu trouxe um pano de Israel, aleluia. Não, eu trouxe para fazer alusão a uma mensagem onde Jesus é tocado por uma mulher que tem um fluxo de sangue 12 anos e nada resolvia. E ela diz com ela mesma, ela profetiza para ela mesma, porque não tinha ninguém para profetizar para ela. Ela diz, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, a orla do vestido era a franja desse manto chamado talit. Ele tem 613 franjas. E ela disse, se eu só tocar numa dessas franjas, eu vou ficar curada. E a mulher vem rastejando. Toca, quando ela toca, o poder de Deus sai da vida de Jesus e entra nela. E ao mesmo tempo ele sente, saiu de mim poder, e ela sentiu o poder entrar. Eu falei, olha, o poder de Deus está aqui hoje, a franja é essa daqui. Quando acabou o culto, teve uma irmã que falou, pastor, posso orar com o seu? Eu falei, não, você não entendeu nada da palavra. Porque não é o pano, é a fé. Escuta, eu não trouxe algo palpável, mas eu trouxe uma palavra de Deus para nortear a sua vida essa semana, para você sair daqui confessando. E o texto diz assim, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Esse texto começa no capítulo 32 dizendo, depois dessas coisas, pode botar na tela aqui para mim? Depois dessas coisas e desta, escuta, o nosso grande problema é que nós queremos experimentar dos benefícios da restauração, mas não queremos permanecer na fidelidade. O texto diz, depois dessas coisas, que coisas? Abrir a porta do templo, trazer os sacerdotes de volta e dizer, santifique-se. Trazer os levitas de volta e dizer, se santifiquem. Pegar os utensílios sagrados e dizer, vamos tirar toda a imundícia do templo. Escuta, deu trabalho para Ezequias. Eu quero te dizer, meu irmão, a obra que Deus está fazendo na nossa vida, que Ele começou no mês de julho, não vai acabar quando a gente chegar no último dia do mês, quando a gente virar para agosto, ai, acabou. Não, é uma obra que Ele está fazendo, chamada santificação na nossa vida, e Ele vai dizer na palavra, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Se você santifica a sua vida e permanece, como diz o texto, desta fidelidade, se você permanecer fiel ao Senhor, eu quero te dizer, querido, você vai começar a ver os céus se abrindo sobre a sua vida, milagres de Deus acontecendo.
O texto diz, verso 1, acompanhe comigo, por favor, põe na tela. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio quem? Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. Escuta, no nosso entendimento gospel, evangélico, nós achamos o seguinte: eu fiz tudo, restaurei, me consagrei, agora não terei mais problema. Agora minha vida vai ser igual ao desenho do Pica-Pau. Limonada, pernas para o alto e descanso. Jesus disse assim, no mundo... Mas por que a gente se esquece desse negócio, irmão? Jesus falou, no mundo você vai ter aflição, Júnior. No mundo você vai passar por lutas. No mundo você será afrontado pelos teus inimigos. No mundo você vai passar por situações na sua vida emocional. No mundo você vai passar por algum tipo de enfermidade. No mundo, seu carro pode ser roubado. Pastor, mas não pode. Eu sou dizimista. Oh Deus! Eu me lembro quando roubaram nossa Fiat Uno, né, meu amor? Fiat Uno, ano de número 98. 4 portas, 4 rodas e mais nada. E a gente tinha um carinho tão grande por aquele carro. Eu estava falando com a pastora essa semana. Falei, eu não esqueço o número da placa. LCH 0554. Foi o nosso primeiro carro. Irmão, a gente amava aquele carro. Ele veio com ar-condicionado. Uma semana depois o ar-condicionado parou de funcionar. E ele só tinha 4 rodas e um volante. E as 4 portas. E a gente era tão feliz com aquele carro. E no dia que levaram o nosso carro, levantaram-se uma questão: o pastor deve estar em pecado, porque não pode o carro de um pastor ser roubado. Pastor, acho que não está dando dízimo, porque se tivesse dando dízimo, o devorador não ia levar o carro dele. Aí me faz lembrar de um crente que a Bíblia diz que ele era temente a Deus, reto, justo, se desviava do mal. O nome do cabra, Jó. O cara era tão reto que os filhos dele iam fazer uma festinha rave. E ele pensava, eu não sei se meus filhos fizeram algo que desagradou a Deus, então eu vou oferecer sacrifícios a Deus pela vida dos meus filhos. De tão correto que ele era. E um dia, numa virada, a Bíblia diz que Satanás se apresenta diante do Senhor e diz, Deus diz, você viu o meu servo Jó? Deus estava dando testemunho do Jó, para você ver como o cara era tão reto. Deus diz, viu meu servo Jó? Temente, me segue, se desvia do mal, vida reta. Aí o Satanás surge e diz, mas também, segundo os comentaristas bíblicos, era o homem mais rico da terra. Os filhos bonitos, não tinha falta de nada. Aí Satanás falou, também com tudo isso é fácil te servir. Deus falou, Satanás, você pode tocar em tudo dele, só não pode tirar a vida dele. Numa virada, irmão, vem alguém e diz, sua empresa quebrou. Seu dinheiro que estava aplicado caiu tudo. A bolha estourou. Daqui a pouco chega outro mensageiro. Quando um estava indo embora, vem o outro e diz, seus filhos morreram. Quando tudo desaba, a mulher dele diz, amaldiçoa teu Deus, e morre.
Eu falei essa semana para um irmão da igreja. Falei, cara, eu sei que é difícil tu ouvir isso, e talvez seja fácil para mim dizer isso para você. Mas o Jó, quando se encontrou numa situação muito difícil, ele levantou a voz e disse: Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só fala isso quem permanece fiel, quem continua fiel ao Senhor. E eu quero falar hoje sobre o resultado de uma vida de restauração. É a gente permanecer em nossa fidelidade a Deus. Seja Deus nos abençoando sobremaneira. Seja Deus fazendo aquilo que nós tanto esperávamos que Ele fizesse. Seja Deus curando a doença que ninguém ainda foi curado. Seja Deus entregando o melhor presente que você poderia ter. Seja Deus lhe fazendo prosperar em tudo que você imaginar. Ou seja, nada dessas coisas acontecendo. Bem pelo contrário, sua vida parece que as situações, cada vez os problemas aumentam mais. É nessa hora que nós declaramos se somos ou não somos verdadeiros adoradores. Quando tudo está parecendo mal para nós, nós levantamos a voz e dizemos: Deus deu, Deus tomou, o nome dele continua sendo bendito. A minha vida vai continuar servindo ao Senhor. A minha história vai continuar sendo escrita pelo dedo de Deus. Você está entendendo isso hoje, meu irmão? Porque você já viu alguém sendo curado? Jesus certa vez curou 10 leprosos. Eles estavam lá no local onde estavam todos os leprosos, e eles veem Jesus passando de longe. Eles gritam: Ei, Jesus, olha para a gente. Jesus libera uma palavra e diz: vai se mostrar para o sacerdote. Porque existia um costume, quando alguém era curado da enfermidade da lepra, tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote fazia um exame, depois do exame passava por um banho ritual de purificação, e a pessoa era reinserida na sociedade. Jesus, ele estava dizendo: vai lá se mostrar para o sacerdote. Mas os caras estavam cheios de lepra. Sabe o que Jesus estava ativando na vida deles? Fé. E eu quero dizer para você: sai daqui, meu irmão. Eu não sei o que você tem que resolver essa semana. Eu não sei que questão da tua vida, sabe, ainda te tira o sono, ainda te tira do seu equilíbrio. Mas eu quero te dizer: fé, meu irmão. Tenha fé em Deus. Você pode olhar nos olhos do seu vizinho aí e dizer: tenha fé em Deus, meu irmão. Creia, tão somente creia. Eu posso ouvir um amém seu aí, querido? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Se você vai sair daqui e vai crer nele. Escuta, o Ezequias fiel, passada todas as coisas, permanece na fidelidade. Só que vem alguém por nome de Senaqueribe. Senaqueribe. Senaqueribe vem, entra em Judá, acampa contra as cidades fortificadas e tenta se apoderar delas. O versículo de número 2, acompanhe comigo o texto, diz assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os príncipes e os homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Olhe para mim, por favor. Escuta. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que a gente precisa fechar todas as brechas. Eu não sei que tipo de abertura você ainda tem. Eu não sei que tipo de situação, que fonte você ainda alimenta o teu inimigo.
Às vezes as nossas falas, nosso comportamento tem alimentado nosso adversário, nosso inimigo contra nós. O Ezequias, quando ele entende, Senaqueribe está vindo contra nós e está vindo para guerrear, acharia eles, os reis da Síria, tanta água disponível. Por quê? Porque o ser humano consegue sobreviver sem comida, mas sem água dificulta muito a vida. E ele começa a primeira coisa: vamos tapar todas as fontes. E eu quero te dizer, em primeiro lugar, nessa noite, tape todas as fontes e tudo aquilo que ainda alimenta o teu adversário contra a tua própria vida, meu irmão. Como assim, pastor? Escuta, tem gente que parece que fica cavando. Não, eu quero saber desse problema. Não, eu tenho que ir a fundo nisso. E aí fica lá vasculhando. Tem gente que fica adoecido vendo rede social. Não, eu tenho que investigar isso. Escuta, é fonte que tu tem que tapar na tua vida, irmão. Semanas atrás eu falei para a Cristiane, eu falei: amor, acho que eu vou deletar todas as minhas redes sociais. Ela falou: por que, amor? Eu falei: enjoei desse troço. E parece que é uma fonte que eu tenho que tapar. Ela falou: amor, posso te mostrar uma coisa? Eu falei: pode. Eu sei que talvez tenha gente que faça coisas que te desagradem, mas o que você faz abençoa muita gente. Então, pelo que você abençoa outras pessoas, pensa bem se vai ser uma atitude sábia sua. Falei: ô mulher, o Espírito Santo está usando essa bendita, aleluia. Se eu deletasse, eu não estava tapando fonte. Se eu deletasse as minhas redes, eu estava alimentando o meu inimigo, porque ele ia saber, ele não aguenta esse tipo de coisa. Mas quando eu mudei a minha visão, eu comecei a parar de olhar para onde estava me incomodando e comecei a olhar para quem eu estava alimentando. Você está entendendo isso? Eu não sei que tipo de fonte você precisa tapar, que está alimentando o teu inimigo, mas eu quero desafiá-lo hoje. Tape as fontes que estão alimentando o teu inimigo e mude o teu alvo, meu irmão. Mude a tua visão. Comece a olhar para aquilo que Deus pensa ao teu respeito. A segunda medida, olha o que diz o texto. Versículo de número 4: assim muito povo se ajuntou, taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Verso 5: e ele recobrou ou cobrou ânimo. Escuta, Ezequias, primeira coisa, ele diz: não vamos alimentar o inimigo. Mas segunda coisa, levanta o moral aí, meu povo. Não anda de cabeça baixa, não. Levanta a sua cabeça. Eu quero dizer para você hoje, querido, sai daqui de cabeça erguida. Não é de nariz em pé, é de cabeça erguida, entendendo que aquele que te fez a promessa, ele é maior do que aqueles que lutam contra a sua vida, meu irmão. Porque o que o inimigo mais quer é ver você abatido, é ver você derrotado, é ver você cabisbaixo, é ver você, sabe, parecendo aquele desenho do Pica-Pau. Pastor, por que o senhor fala tanto disso? Ah, porque eu vi o Pica-Pau, irmão. Eu lembro de um episódio que tinha: você está precisando de um tônico. E às vezes tem uns irmãos que chegam na igreja, irmão, e eu olho e falo: cara, esse irmão está precisando de um tônico. Você está fraco. Escuta, irmão, levanta. Eu quero hoje ser um instrumento de Deus, sabe para quê? Para que você recobre o ânimo. Levanta, querido, Deus é contigo. Não é autoajuda, pastor. O senhor está fazendo autoajuda? Não, irmão. Eu só quero lembrar você quem você é.
Eu só quero que você traga a memória que te traz esperança. Eu só quero que você pense nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está. Eu só quero que você olhe como Deus olha para você. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: Moisés, separa 12 líderes, manda eles espiar a terra que eu vou dar para vocês. Eles vão voltar trazendo relatório. Os 12 homens trazem relatório. Eles trazem um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. Quando eles chegam na terra, eles dizem: olha, a terra mana leite e mel. Esse aqui é o produto da terra. A terra é boa mesmo. Mas 10 homens começam a inflamar todo o povo. Mas tem gigante. Mas as cidades são fortificadas. E aí eles dizem, sabe o quê? E aos nossos olhos nós parecemos gafanhoto. Eles não eram, mas aos olhos eles se olhavam como gafanhoto. Irmão, para de se olhar como gafanhoto. Recobre o seu ânimo. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Você não é o gafanhoto, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer glória a Deus se você é um desses. Você está olhando para alguém que muitas vezes a minha esposa foi alguém que gritou dizendo: vamos, ânimo, Júnior. Às vezes ela fazia isso me dando um beijo, aí é gostoso. Mas eu não esqueço uma vez, eu estava muito para baixo. Eu estava muito mal, irmão. Sabe quando você está tão mal que tu não quer ver nada, não quer ver ninguém, você quer ir para Tarsis, você quer pegar um barquinho e fugir de todo mundo. Eu estava na cama, esperando o beijinho. Falou: por que você está assim? Nada não. Sabe essa mentirinha? Nada não. Falou: eu te conheço. E essa mulher está me conhecendo até minha respiração. Falei: não, está tudo bem. Ela falou: não está nada bem não. E aí já deu uma levantada na voz. Falei: Ela falou: não casei com um homem assim não. Eu casei com um homem cheio do Espírito Santo. Eu casei com um valente. Eu casei com alguém que não perde batalha, não. Eu casei com alguém que não para no meio do caminho. Eu não casei com um homem carnal. Mas eu não sou carnal. Então levanta. Tá bom, eu vou levantar agora. Ora comigo, ora nada, você que vai orar. É só um docinho com vocês, irmão. Comigo a chapa esquenta, irmão. E eu louvo a Deus por isso, querido. Sabe por que aquele dia ela me recobrou o ânimo? Ela estava me dando um choque de realidade, falando: Júnior, levanta. Ah, mas eu fiz as forras sábado também. Estava indo para a academia. Falei: o que você está assim? Nada não. Eu falei: eu conheço essa desculpa, eu já dei. Ah, mas peguei, vapo. Falei: vou lá treinar. Aí, tô lá, irmão. E tô olhando ela tá xoxinha. O Espírito Santo falou: você já deu couro. Agora recobre o ânimo dela. Está aí hoje, ó. Maravilhosa. Eu vou recobrar o ânimo ainda hoje, aleluia. Vamos para a palavra, irmão. Até suei agora, aleluia. Vamos lá. Terceiro lugar, já estou até me perdendo na mensagem aqui, vamos. Verso 5, ele cobrou ânimo. Terceiro lugar, ele restaurou todo muro. Escuta, qual muro da tua vida está quebrado?
Muro não fala de separação. Muro está falando, sabe de quê? Proteção. As bases de proteção da tua casa, da tua família, da sua alma, que estão quebrados, derrubados. Muro também vai falar de santidade. O que na tua vida, sabe, talvez seja o tempo da oração, seja o tempo da tua entrega lá, de adoração a Deus. Seja o tempo onde você se debruça pela palavra. Quanta gente não tem mais buscado a Deus, ouvido Deus. Terceiro lugar, restaura o muro que está quebrado na sua vida, meu irmão. Quarto lugar, e sobre ele ergueu. Escuta, o Ezequias não só restaura o muro, mas em cima do muro ele levanta uma torre. Quarto lugar, Deus quer que você restaure a sua vida de oração. Na igreja antiga, quando eu frequentava, tinha um ditado que dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. Eu cresci ouvindo essa mentira. Porque Deus não é Deus de coisas pela metade. Muita oração, muito poder. Pouca oração, não tem poder. Ou a gente serve a Deus, ou não. Não tem meio termo com Deus. Não tem fazer para Deus 50%. Deus não lhe dá 50%. Deus não faz nada pela minha vida e pela sua 50%. Deus nos dá sempre a bênção integral, meu irmão. Ele não faz nada para a gente pela metade. Não, Deus me deu a metade da bênção. Não, irmão, não existe metade da bênção. Deus é um Deus que quando decide abençoar, Ele vai além. Efésios diz, 3:20, de tudo quanto eu pedir, pensar, Ele sempre vai me dar muito além. Você pediu algo, Deus te dá além. Então quero te dizer, querido, hoje é dia de você restaurar os muros e além dos muros, levantar torres. É tempo de você levantar torre, de você levantar oração na sua casa. Levantar oração na sua família, irmão. Quanto tempo a gente gasta fazendo uma série de outras atividades e não orando juntos, e não buscando a Deus juntos, e não levantando torre, dizendo toda a família aqui reunida: vamos erguer uma torre aqui de oração. Vamos levantar uma torre ao Senhor. Está entendendo aí, sim ou não? Verso 5, continuando, diz assim: levantou também outro muro por fora, fortificou a Miló, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em quinto lugar. Escuta, você precisa ter armas contra o teu adversário, o teu inimigo. E sabe qual é a maior arma da igreja? É quando a gente dobra o joelho e a gente se humilha diante do Senhor. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Eu quero dizer que essa casa aqui não é casa de soberbo. Essa casa é casa de homens e mulheres que são cheios de falhas, imperfeições, a começar do pastor e da pastora, mas que não falta em nós humildade, que é a mesma característica de Jesus. Porque aquele que se humilha diante do Senhor, Ele a seu tempo exalta. Que chegue o tempo da sua exaltação. Você pode pegar na mão do seu vizinho e dizer assim: o tempo da sua exaltação vai chegar.
vai chegar o tempo da sua exaltação. Versículo 7, eu quero encerrar minha mensagem. Ezequias repara o muro, constrói uma torre em cima do muro, e do lado de fora do muro ele constrói um outro muro, ele reforça mais ainda. E eu quero dizer para você, não subestima o teu adversário não, irmão. Não subestime os teus inimigos. Não sai por aí achando que você é super-herói. Pastor, mas o senhor falou que contra Jacó não vale encantamento. É verdade. Mas eu preciso andar vigilante em todo o tempo. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Ele é invencível, eu sou falho. E eu tenho que estar em todo o tempo vigilante. Porque senão eu caio, Bill. Porque senão eu caio, Rafael. Porque a gente tem a tendência, Gabi, a gente se exaltar e a gente achar que nós somos muito bons. A gente achar que a gente não precisa de ajuda de ninguém. Achar que nós somos autossuficientes. Achar que nós já sabemos tudo. Eu sei tudo. Eu sei até mais de Bíblia do que o fulano, Beltrano. Eu tenho mais tempo, mais rodagem de oração do que a irmã Fátima aí, que é da oração, da intercessão. Eu canto mais do que a Duda, com esse cabelo grande aí. Eu sou bom. Eu sou. A gente nem percebe, sabe o quê? Que a gente já caiu. Acho que eu falei isso terça, domingo. A nossa queda é tão sutil que a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente já está no fundo do poço. E que essa casa, eu vou repetir, seja casa de gente humildes e simples como Jesus. Olhe para quem está do seu lado direito e diga que essa casa seja casa de gente humilde e simples como Jesus. Fala para o outro aí, fala que essa casa seja casa de gente humilde e simples como Jesus, irmão. Verso 7. Ezequias vai dizer para o povo. Ele reúne os oficiais de guerra, reúne todo mundo na praça, na porta da cidade. E ele fala ao coração do povo dizendo: sejam fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O final do versículo 8 diz: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Escuta, Ezequias reúne todo mundo e diz: não tenham medo, sejam fortes e sejam corajosos. Eu quero dizer para você, você está iniciando a sua semana, seja forte e seja corajoso. Mas por que, pastor, ser forte e corajoso? Talvez tenha gente que vai dizer: eu estou tentando. Mas o Ezequias não falou assim: tente ser forte e corajoso. O Ezequias não falou assim: faz um teste. Não, foi uma ordem: seja forte e sejam corajosos. O exército de Senaqueribe eram mais de 32 mil homens. Era tanta gente, era um número muito superior ao povo de Israel. Mas escuta, Ezequias entendia um princípio. Eles podem estar em vantagem numérica, eles podem ter cavalos de guerra, eles podem ter as melhores armas, mas nós temos um que é mais poderoso. Com ele está o braço de carne, conosco está o braço do Deus Todo-Poderoso.
Ezequias estava lembrando o povo, sabe o que? O nosso Deus nunca perdeu uma batalha, o Deus dele já perdeu várias. E eu quero dizer para você, o teu Deus nunca perde batalha. É uma canção que a gente tem cantado muito que diz: o Deus que nunca perdeu batalha, o nome dele é Jeová Jireh.